Fala pessoal, tudo beleza? Para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Daniel Pereira, especialista em concursos para ingresso no Colégio Militar. Estamos aqui hoje trazendo mais um vídeo para compor a nossa playlist Trajetórias de Sucesso rumo ao Colégio Militar. E eu tô aqui hoje com o Bruno e o Enzo. O Enzo que foi nosso aluno aí no nosso curso completo no ano de 2022, no qual ele prestou o concurso aí como treineiro, e também em 2024, esse ano de gravação desse vídeo, no qual ele conquistou finalmente a tão sonhada aprovação no CMC, Colégio Militar de Curitiba. Bom, então primeiramente boa noite Bruno, boa noite Enzo, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e obrigado por estarem aqui despendendo o tempo de vocês para compartilhar a história de vocês conosco. Boa noite. Boa noite também. Ok. A gente já começa aqui a nossa conversa, né? E claro, podem ter certeza aí de que a história de vocês ela vai ser muito motivadora e principalmente muito instrutiva, tanto para os candidatos aí que estão prestes a iniciar a jornada rumo ao Colégio Militar, mas principalmente para os pais, que a gente bem sabe que chega aí nessa fase muitas vezes perdidos, né? Não tem informação, não sabem como é que funciona. Aqui nesse canal a gente traz esse tipo de informação para vocês. Vou até pedir aí um minutinho de licença para vocês aqui para falar com você agora que está nos assistindo aí de casa. Você que está aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui é de grande interesse para você, então já aproveita e faça a sua inscrição aqui nesse canal, clicando aqui embaixo do player do vídeo no botãozinho de inscrever-se. Já aproveita aí também e ativa o sininho das notificações que fica ali do lado do sininho, porque assim sempre que nós postarmos novos conteúdos iguais a esse aqui, ou mesmo videoaulas de matemática, conteúdos informativos sobre os colégios militares que eu sei que interessa para você, você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo logo na sequência. A nossa missão aqui é te ajudar, ajudar o seu filho a ser aprovado no colégio militar, a ir bem naquela provinha da escola, a melhorar o desempenho dele na escola, ou mesmo ir bem naquela provinha da Olimpíada. E para isso, para que a gente consiga te ajudar de maneira mais eficiente, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho das notificações. É de graça e você só tem a ganhar, beleza? Bom, mas então, Bruno, Enzo, vamos começar aqui. Bruno, trocar uma palavrinha com você aí primeiro. O Enzo agora ele tá com 11 anos, né? A gente já comentou, ele foi aprovado aí no CMC, Colégio Militar de Curitiba. Conta aí pra gente como que surgiu a ideia de colocar ele no Colégio Militar. Então, o que acontece é que eu sou filho de militar do Exército, né? Meu pai era do Exército. O meu pai foi aluno de colégio militar porque ele também era filho de militar do Exército. Caramba! Tem o meu irmão que estudou no Colégio Militar de Campo Grande, no Colégio Militar de Belo Horizonte. Eu estudei no Colégio Militar de Salvador, de Porto Alegre e de Campo Grande. O meu pai é do Colégio Militar do Rio, né? Oriundo do Colégio Militar do Rio. Então, assim, isso está na família, né? E, Uhum. e eu guardava uma boa recordação, né, dos colégios militares que eu estudei. Inclusive, quando eu entrei na universidade, eu sou de humanas, né, eu sou formado em História, sou professor de História e dou aula no Colégio Militar de Curitiba. Olha E, só que legal. assim, inclusive, o fato de eu trabalhar no Colégio Militar de Curitiba o fato de eu ter passado pelo Colégio Militar me motivou a procurar incentivar isso nele, né? Eu Uhum. lembrava dos colegas que eram concursados, porque eu não entrei por concurso, mas eu tinha Uhum. colegas que eram concursados e percebia neles assim essa, sabe, não é só a Esse questão de diferencial serem inteligentes e tudo, mas é de terem passado por esse processo de seleção. Isso é uma coisa que dá um up ali. dá um up e, assim, sabe, dá uma disposição para alcançar as coisas, que é uma coisa que eu Uhum. sempre achava interessante, né? Então eu Uhum. procurei Não. motivar isso nele e sempre procurei falar, cara, você tem chance, né? Porque é isso, no final das contas, eu sempre falei isso para ele. O que não é o caso dele, né? Mas o burro esforçado, ele vale mais do que o inteligente vagabundo. Se você quiser explicar para isso, Não, tá? é isso aí. Mas Perfeito. assim, para mim é assim, entendeu? É sempre Uhum. como eu vi as coisas. Então eu procurei incutir isso nele, sabe? E o Uhum. processo de seleção do Colégio Militar, embora seja desgastante, ele é um processo que, por outro lado, ele incentiva no ser humano atributos que eu considero positivos, né? Não, com certeza. Cara, muito legal, muito legal. E Bruno, deixa eu, assim, só tirando uma dúvida que me veio aqui agora. Hoje você não é militar, certo? Porque se fosse, ele não Não, precisaria prestar o concurso, isso? isso, o militar de carreira. Eu já fui Ah, tá. militar, mas eu não era militar de carreira, eu era militar Ah, temporário. entendi. O militar Tá. de carreira, ele, uma vez chegando no lugar, numa guarnição,
ele tem 4 anos para matricular o filho no colégio militar da região que ele está servindo. Tá? Ah, Aí, se entendi. passar esses 4 anos, ele não consegue matricular, né? Entendi. Pela Tá. regra, não, né? Mas, Beleza. Aham, não, beleza. Obrigado por essa informação aí. Só esclarecendo aí pra galerinha de casa que nos vê, né? O Enzo ele foi concursado, ele passou pelo concurso, beleza? E Bruno, conta aí pra gente quando que começou a trajetória de estudos aí do Enzo, quando que foi, como que foi, quanto tempo durou, como é que foi aí em cada etapa, se puder discorrer um pouquinho aí pra gente. na realidade, assim, desde assim 5 anos, assim, praticamente, eu sempre procurei assim, estimular, né, as coisas. Uhum, Né? Houve um tempo, se for o caso, corta depois, mas houve um tempo em que eu coloquei ele para praticar o Kumon, né? Aí teve uhum, essa fase aí. E aí, em 2022, eu comecei a preparar ele. Janeiro de 2022, eu comecei a falar contigo no final de 2021, salvo engano, tá? Ver como é que uhum, funcionava o cursinho, porque eu recebia, né, algumas propagandas, né? Eu falei, pô, interessante isso, né? Porque eu não queria colocar ele num cursinho presencial de cara. Eu falei, não, vou primeiro dar uma reforçada aqui para depois. O plano era depois colocar num cursinho presencial. Aí depois a gente vai chegar nisso, né? Inclusive. uhum. Então eu peguei teu material e, cara, desde o começo eu gostei muito do teu material. Achei ele muito detalhado, entendeu? Eu achei muito interessante, sempre achei muito interessante a articulação entre as partes dos capítulos e as aulas. Isso é muito interessante para você se organizar, né, para estudar. A questão dos materiais a mais que você oferece, né, de planejamento, né? Não, como é que você vai organizar? Qual é o ritmo que você vai ter que desenvolver para conseguir abraçar todo o conteúdo, né? Então sempre achei muito interessante o seu material, né? E fomos lá, né? E fomos. Começamos 2022 e a intenção de 2022, como ele não tinha ainda nem a série, nem ele não tinha, a idade ele tinha, mas ele não tinha a série, né? Pra prestar? Para prestar, então a intenção era fazer como treineiro, né? E Uhum. assim foi feito, né? Fizemos como treineiro e 2023, como eu te disse, né? Eu resolvi colocar ele num cursinho presencial. E até tivemos uma conversa, né? Eu já tinha tomado a decisão quando nós tivemos a conversa, depois que você me falou tudo, o que falou, eu até balancei um pouco, eu falei, putz, será que eu estou certo, né? Será que eu tomei a decisão correta? Fiquei balançado, né? Porque você tinha bons argumentos e hoje em dia eu te dou razão, né? Eu não cometerei mais esse erro, eu tenho outros filhos, né? Eu não cometerei mais esse erro, mas foi isso. Aí 2023, ano passado, né? Ele fez o cursinho, prestou, só que assim, no ano passado ele foi pior do que ele foi em 2022. Em 2022 ele não conseguiu o grau de aprovação, né? Ele não conseguiu aprovação, mas eu achei absolutamente normal. Claro que eu fiquei um Ele pouco tava no quarto ano? Sim. assim, ó, sabe por quê? Porque ele tinha condições de fazer 50%, tá? Ele não tinha Uhum. condição de ir para as cabeças, com certeza não. Mas, assim, ele tinha condições de acertar no mínimo metade de uma e metade da outra. Ele acertou mais da metade de português, salvo engano, né? E matemática ele não alcançou. E eu fiquei Uhum. aborrecido porque e depois eu fui revendo a prova com ele e falei, cara, isso aqui, sabe, a Podia ter primeira acertado, podia ter ido um pouquinho melhor. a primeira questão de 2022 é aquele negócio de ordem, classe. Ele sabia, cara. Ele sabia Uhum. e errou, entendeu? Uhum. Aí, E assim, faz várias parte do questões processo, faz faz parte. parte do Uhum. processo, mas assim, né, eu fiquei frustrado com isso e isso me motivou mais ainda a procurar o cursinho, que eu falei, pô, ele tá errando porque ele não tem ajuda profissional, né? Porque eu sou Uhum. um cara que Direta. Uhum. entendeu? Foi esse o meu pensamento. Aí, isso foi uma das coisas que também me levou a decidir colocar ele no cursinho presencial. Só que aí foi pior, tá? Foi pior. Tinha pouca tarefa, muito diferente do teu curso, né? Tem muita tarefa. O cursinho tinha pouca tarefa. Não sentia aquela assistência, né? Que, por exemplo, você dá, né? Quando provocado, você dá assistência, e é assim mesmo que as coisas têm que ser, né? E também teve as Uhum. questões particulares, né, que eu já comentei contigo anteriormente, né? A gente teve alguns Uhum. problemas familiares aí no meio da história toda, né? Não conseguiu dar aquele suporte ali em Eu 2023 consegui, todo. sim, Uhum. embora tenha tentado, e assim, quando estava para rolar o concurso, inclusive, eu fui internado no hospital, né? No final de Aham. semana do concurso, eu fui internado em hospital, não pude nem acompanhá-lo a prova, né?
E, Uhum. inclusive, ele perdeu, ele foi inscrito na prova da polícia, do Colégio da Polícia aqui do Paraná, e ele também não pôde ir, né? Enfim, eu não pude Ele levar, acabou nem fazendo CPM, eu não sabia ele disso. não fez Uhum. CPM, e inclusive, cara, depois que a gente retomou o teu curso agora esse ano, né? Nós revimos Uhum. toda a matéria. Eu já tinha visto, eu vi a prova do CPM ano passado, né? Falei, putz, ele tinha condição de passar Tinha nessa. passado. Uhum. Tava num nível E aí bacana, pois é. eu botei, é porque a prova da polícia não é desmerecer, mas a prova da Não, mas polícia é bem mais tranquila. Sim, sim, é um concurso bem mais tranquilo, bem mais de boa. É, é. é. Uhum. E E esse aí, ano daí, Bruno, como é que foi a rotina esse ano daí, que foi o ano finalmente da aprovação, né? Conta aí um pouquinho pra gente. então, a rotina era basicamente o seguinte, né? Eu trabalho mais forte assim de manhã, né? À tarde normalmente eu trabalho à distância, né? Eu trabalho mediante demanda, né? Então o que que a Uhum. gente fazia? Eu trabalhava de manhã, ele estudava no começo do ano ele estava estudando de manhã. Aí quando dava ali por volta de meio-dia, 1 hora, eu ia buscá-lo na casa dele, trazia até a minha casa, né? Eu sou separado da mãe dele, aí trazia até a minha casa. E a gente começava a estudar ali por volta da 1, 2 horas. Tinha dia que atrasava um pouco mais, né, seu Enzo? Tinha dia que, né? Mas ia normalmente das 2 até as 21 horas, né? Assim, na Uhum. média, né? 2, 3. Tinha dia que começava mais tarde por também questões minhas, né? Que eu tenho um problema de saúde, às vezes eu tenho que ir no médico, aí demorava um pouco, né? Mas Uhum. enfim, era basicamente isso aí, né? O normal era das 2 às 21 e às vezes não, né? Então isso aí Uhum. dá quanto mesmo? Dá quantas horas? Dá umas 7 horas, né? Dá uma. É, se for contar também que ajudar uma parada pra comer, essas coisas, né? Mas 6, 7 horas líquidas de estudo por dia. Uhum. Isso, E com era você isso. acompanhando ali, pelo menos a Eu, distância, eu olhando. acompanhando, né? Como anteriormente ele já tinha assistido às suas aulas, ele reviu suas aulas. Também isso foi uma outra coisa. Não precisa rever tudo, não, Bruno. Você falou, né? Precisa rever tudo. Aham. Eu falei, não, eu não discuti contigo, porque eu não discuto com o professor, né? Eu falei, não, sim, senhor, professor. Sim, senhor, professor. Mas eu botei ele para assistir, reassistir todas as aulas e Uhum. fez todos os exercícios de novo, porque ele tinha feito todos os exercícios em 2022, ele refez todos os Ele exercícios fez todos. novamente. Os Aham. exercícios de concurso também, tudo, fez tudo. Tudo, 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 sem Uhum. falta. Não, show de bola. Então ele E fez daí, duas vezes, né? Ele uhum, fez duas não, legal. E depois partiu para resolução de provas, né? Que daí tu vai comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas vezes. assim, esse é o cronograma, né? Que a gente sugere que começa fazendo um bom estudo de base. No caso dele, ele refez todo o estudo de base esse ano e depois ainda Isso, passou por aquela rotina intensa ali de resolução de provas, né? É isso aí. isso, E Enzo, isso. conta aí um pouquinho pra gente. Pode terminar, Bruno, desculpa. Não, só para complementar, né? Porque isso foi uma Uhum. coisa interessante. Eu tinha desistido, né? Depois aconteceu um monte de problema aí no pessoal, assim, um monte de Uhum. Eu dificuldade lembro que você aconteceu. comentava comigo, tava difícil. Tá Aham. difícil, assim, problema pessoal, assim, família que não entende muito bem a ideia da coisa, né? Assim, eu tava Familiares, faz parte, assim, aham. sabe? Eu falei, deixa, isso não é. Ele veio, falou, pai, eu quero estudar. Aí ele falou, tu quer estudar? Ele falou, e aí assim, cara, não, eu não vou te deixar em paz. Daqui para frente, esse olhar de doido que eu tô fazendo para você, eu fiz para ele. Eu Ah, que não vou te legal. deixar em paz, cara. Agora, já que você tá pedindo, você vai ter. Né? Aí ele ficou, não, vai ser assim. Eu falei para ele, eu sou igual o treinador do Rock Balboa. Eu vou ficar Aham, pedindo para ficar mais forte. Né? Até botei para aham. ver no filme do Se Rock você Balboa. quer, assim, eu tinha largado, mas já que você quer, agora a gente vai. Não, mas Aí, é isso aí, né? cara. Aí Esse é o começamos em caminho. fevereiro. Aí, Uhum. quando foi junho, julho, ele acabou de ver todo o conteúdo. Aí, junho e julho, começou a fazer a prova, né? Provas. Ainda teve dificuldade. Eu vou deixar ele falar, tá? Mas ainda teve dificuldade porque aí o tio dele pegou, levou ele para Disney, né? No meio dessa conversa toda. Isso Aham. em maio, levou ele para Disney. E quando foi agosto, saindo das férias, quase acabando as férias, eu tive que ir para o Rio fazer uma cirurgia no coração. Cara, eu fui para ficar uma semana, acabei ficando um mês. E nesse um mês que eu fiquei lá, ele não estudou nada, zero, Não zero. fez nada. Sem você, o Nada. bagulho desandou. Exatamente, exatamente. Aí, cara, fiquei aborrecido. E quando voltei, briguei com eles, né? Aquela bem rock balboa com o velho. Aham. Briguei com Não, mas ele. voltou e deu tempo, né? É Não, assim, mas veja. deu.
Mas é assim, Sim, sim. você mesmo já tinha me avisado que ia ter momentos de estresse, ia ter momentos de desânimo. Você tinha me falado, você pode não Sim. lembrar, mas eu lembro. Não. Sim, não. É que assim, Bruno, existem algumas coisas padrão, né? Alguns eventos, alguns acontecimentos padrão que acontecem na vida de todos os pais e alunos que estão nessa fase. Em algum momento, de alguma forma, né? Inclusive brigas familiares aí que você comentou, rapaz, isso é muito, muito comum, porque sempre tem a família que não apoia. Ah, mas é uma criança, não precisa estudar tanto, pra que tudo isso, né? E daí ele cansado, ele começa a ceder pra quem tá querendo jogar a favor do que ele quer, porque ele tá cansado, ele fala, é verdade, pai, pra que estudar tudo isso, né? E tudo mais. Então tudo isso aí faz parte, sabe? E eu sempre oriento os pais, né, que estão ali em contato comigo, ali, que vêm perguntar, pedir dicas, orientações. Vou falando, ó, funciona assim, não vai ser fácil, né? E tudo isso os pais, aí, inclusive, que estão nos assistindo, têm que saber, né? Não é fácil, vocês vão enfrentar algumas boas tribulações aí nesse caminho, nessa trajetória, né? E Enzo, conta aí um pouquinho pra gente, carinha, como é que foi pra você aí essa rotina de estudos? Foi muito pesada? Foi mais difícil do que na escola? Esse é um ponto bem bacana da gente frisar aqui. Sim, foi mais intenso que a escola e foi pesado, mas agora, né, valeu a pena. Não fica Uhum. estressado. Ah, olhando agora, né? Depois que eu passei, depois que deu boa, valeu a pena, né? Não, mas tudo isso aí que você comentou é difícil mesmo, Bruno, e faz parte, né? E assim, uma outra coisa que eu enxergo aqui é que o fato dele ter começado assim com tanta antecedência, né? Ele já estava ali numa trajetória de estudos, claro que não tão pesada quanto esse ano, né? Mas o fato dele já ter iniciado lá em 2022 fez que mesmo com que mesmo acontecendo esses contratempos aí que você frisou, ele ter ficado alguns blocos ali, né, alguns tempos sem estudar, mesmo assim desse certo, né? E desse muito certo. Então, a antecedência, mais uma vez, é uma coisa que eu sempre falo: começar antes é importante, começar antes é importante, né? Talvez se fosse só esse ano do estudo, no caso, se eu tivesse começado em 2024 mesmo, talvez não desse. Mas como ele já tinha uma boa carga ali de 2 anos que você já vinha trabalhando, né? De novo, assim, não com tanta intensidade quanto esse ano, mas ele já tinha ali um bom nível de conhecimento que com certeza contribuiu, né? E Bruno, conta aí pra gente quais matérias que ele tinha mais dificuldade e quantas horas ele estudava cada matéria, como é que vocês se dividiam aí com relação ao tempo. Lembrando, né, galerinha que está aqui junto conosco, né? No colégio militar que o Enzo passou, que ele vai estudar agora, só tem matemática e português. Pode falar, Bruno. Não, assim, a dificuldade que eu enxerguei mais nele não é nem em relação a conteúdo ou matéria, é em relação à interpretação de texto, que serve tanto para matemática quanto para português. Interpretar as questões. Assim, Uhum, ele tem até muita facilidade, ele tem a facilidade com matemática, sabe? Ele tem facilidade com regularidade. uhum. E, inclusive para português, ele decora a regra, sabe? Gramatical, né? Tranquilamente. Com Uhum. tranquilidade. Mas a Eu, parte da interpretação que foi pegada, ele sofreu ali um pouquinho, né? e interpretação, como é que você trabalha interpretação? Fazendo, né? Você Sim, tem que fazer muito. exatamente. Pegando as ideias para entender, depois elas se repetem. Não, mas é bem isso que acontece, inclusive para vocês aí que estão nos assistindo, essa é uma etapa bastante comum, né? Chega uma hora depois que o aluno tem todo o estudo de base, ele vai começar a resolver questões, ele vai ter dificuldade na interpretação. Tem que ir fazendo questão, pô, no começo a maioria não vai conseguir e tá tudo certo. Aí vocês vão lá e estudam, tá, o que que ele quis dizer com isso? O que que ele tá pegando? Qual que é a ideia que isso traz? E aí vão trabalhando isso aos pouquinhos, né? Bem isso. Aí, com relação ao método de estudo, a gente já conversou um pouquinho. Você falou que no começo ali você pegou todas as apostilas, resolveu tudo com ele, né? Reassistiu as aulas, resolveu as apostilas de novo. Aí, mais pro final, ficaram ali as provas, né? Bruno, mais ou menos quantas provas foram resolvidas aí, ali do período de junho, julho pra frente, né? Você tem alguma ideia? Quantificar 68? É por aí, 60. Eu não sei, tá vendo? Ele é bom, eu não sou de Ele é exato. bom. O moleque contou. Olha isso, ele foi contando as provas. Mas 68 assim, provas. eu posso. Rapaz. Foi todas as provas de 19, de todos os colégios militares, né? 19, Uhum, 20, 21, 22, 23, então fez tudo, né? uhum. 24 ele fez todas, exceto Porto Alegre e Fortaleza, né? Porque eu Não deu dediquei. tempo. Você tinha comentado isso comigo, aham. Nossa, mas fez prova pra chuchu. Rapaz, o garotinho comeu questão ali que tudo que Isso sem podia cair ele já simulados. tava ligado. Aham, Isso sem simulados. Sem aham. contar os simulados, né? Então é mais. Ah, sim, sem contar os simulados ainda que vocês pediam, né? Vocês, Os vocês seus, iam solicitando os ali, eu ia seus lá e passava. simuladores são de arregaçar, hein, cara? Não, a gente dá uma caprichada ali pra dar uma judiada na molecada para no dia da prova ser fácil, né? Existe esse argumento. No É exército treino fala. difícil, prova fácil. No exército fala treino difícil, combate fácil. Mas é basicamente. Exatamente.
É exatamente a mesma ideia, né? E só complementando aqui, essa metodologia que o Bruno aplicou ali com o Enzo é a metodologia que a gente passa aqui no curso para a galera que nos assiste, né? Vai começar por um bom estudo de base, mas tem que ser um estudo de base bom, né? Passar por tudo ali. E uma coisa que é bastante comum aí, acho que o Bruno pôde observar, né? O aluno sai do estudo de base com um nível bacana, só que não é suficiente para, tipo, acabei o estudo de base, terminei as apostilas do curso, seja de qualquer curso, né? E já vou lá para a prova, vai dar boa. Não é assim. Tem que começar a pegar questão depois disso e questão, conforme o Bruno colocou aí. O Enzo resolveu aí 68 provas. Algumas provas com 20 questões, outras com 24, outras com 30, outras com 40. Eu não vou, assim, a gente não consegue contar todas as questões aqui agora no total, mas isso deve ter passado de 1.000 questões tranquilamente, né? Tipo, bem mais que 1.000 questões, provavelmente. Então, assim, é muita questão mesmo para não conseguir chegar no nível que precisa para ser aprovado. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí nas notas dele. Só vou pedir licença para vocês agora um minutinho, Bruno e Enzo, para falar com você aí que está nos assistindo, né? Se você tá aqui, chegou até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui ele tá sendo interessante para você. Então não se esqueça, né? Se você não fez ainda, já deixa a sua inscrição aqui no canal, clicando aqui embaixo do player do vídeo no botãozinho de inscrever-se. Já aproveita, ativa ali o sininho das notificações para sempre receber notificações quando nós postarmos novos conteúdos iguais a esse aqui, que eu sei que são do seu interesse. E também, né, já aproveita aí, clica no gostei, o joinha que fica aqui embaixo pro algoritmo do YouTube entender esse conteúdo aqui como mais relevante e ajudar o algoritmo a divulgar esse conteúdo aqui para mais gente, beleza? Faz isso agora aí que depois você vai esquecer, hein? Clica aí no gostei, se inscreve. E seguindo aqui, Bruno, conta aqui pra gente como é que foi o teu. Bom, acho que isso já ficou implícito aqui por tudo que você falou, né? Mas se puder dar mais detalhes a respeito disso, como que foi o teu acompanhamento aí junto com o Enzo durante todo esse período? Você era muito próximo? Você só cobrava? Você estudava junto? Você estava junto ali? Comenta um pouquinho aí sobre isso, por favor. Em 2022, eu ficava assistindo aula por aula com ele, sabe? Uhum. Ou seja, Assistia, você fez o curso também. Você tá graduado para fazer o concurso também, se for preciso. eu Aham. pausava o vídeo, aí perguntava o que que o professor está falando, não sei o que, tarará, vamos ver de novo. Aí, sabe, eu tive uma participação bem ativa lá em 2022, e assim, vou te dizer, frustrante, porque eu achava que eu estava atrapalhando, né? Porque eu achava Uhum. que, entendeu? É, mas eu hoje em dia eu já acho assim, pô, eu acho mesmo que eu não visse o resultado ali, eu estava colocando tijolinho por tijolinho sem perceber. Exatamente. Não, exatamente. E aí esse ano eu assim, eu deixei ele um pouco mais livre, né? De vez em quando eu parava para ouvir alguma coisa, né, para questionar, conversar, porque assim uma coisa que eu percebi que é interessante, você conversar sobre o conteúdo é interessante, né? Então, Uhum. você perguntar depois, porque depois a gente Cobrar é uma forma de revisar e de fazer ele repetir o que ele aprendeu, faz ele gravar melhor, com certeza. isso. E depois, quando Uhum. acabava aqui, né, sempre era por volta das 9 horas, a gente parava aqui e a gente ia caminhando até a casa dele. E nesse caminho até a casa dele, a gente ia conversando, igual dois malucos, né, sobre, Uhum. né, Falando sobre os temas e revisando. Cara, que então, legal, que legal. foi isso, né? Uhum. Não, mas assim, deixa até eu fazer um parêntese aqui agora, Bruno. Pessoal que nos assiste aí, né? É bastante importante que vocês entendam essa relação do pai, né? Ou dos pais aí, às vezes é mãe, né? Não importa. Mas essa relação aí dos pais presentes nessa época do concurso e fazendo ali um papel, assim, muitas vezes de ajudar, né? De repente pode ser só de cobrança ali, se for o caso, né? Mas o fato tem que ter alguém acompanhando a criança e garantindo que ela tenha todo o suporte ali que ela precisa. O Bruno aí, esse ano mais especificamente, ele atuou aí mais nessa parte de conversar com o Enzo sobre os conteúdos, que já consistia aí numa parte de fazer revisões, certo? E também ali, né, uma coisa que o Bruno comentou agora, mas vez ou outra ele vinha me pedir ali algum auxílio com relação a alguma questão que possivelmente o Enzo não conseguia fazer, ele vinha pedir auxílio pra mim, eu passava esse auxílio pra ele, falava, ó, você pensar desse jeito aqui e tal, e ele ia lá e tirava essa dúvida do Enzo ali. Então, assim, tem que ter alguém presente, né? Muitas vezes os pais não têm conhecimento, não têm tempo para fazer isso, mas de repente, muitas vezes, vocês podem aprender isso para ajudar o seu filho, né? Ou, claro, se de repente você realmente não tem tempo, não tá afim, né? É responsabilidade de vocês, pais, providenciarem essa ajuda, esse suporte quando vocês mesmos não podem dar. E uma coisa que é bastante importante aqui, né, que eu até quero salientar,
Ano passado aí, né, quando o Enzo aí ele entrou no cursinho presencial lá, acabou que o Bruno ele não, assim, ele acabou não conseguindo dar tanto esse suporte aí pro Enzo, e isso também com certeza aí foi, né, uma das partes principais aí que fizeram com que ele não tivesse o sucesso no concurso no passado. Esse ano ele foi muito mais presente, estava do lado, garantiu que o conteúdo estava sendo ali realmente absorvido, né? E óbvio, o sucesso vem. Então é bastante importante que vocês, pais, peguem isso como lição, né? Acompanhem seus filhos, façam-se presentes durante o processo, que isso com certeza é o maior diferencial. Uma coisa que a gente observa aí, independentemente do cursinho que o aluno faça, que o candidato aí faça, né? Pode ser um curso presencial, pode ser um curso online, pode ser um curso ao vivo, né? A gente observa que tem pais presentes ali por trás e que eles estão ali dando todo esse suporte que o aluno precisa. Eu já vi casos de alunos estudarem aí sozinhos, né? Fazerem tudo aí meio que por conta, buscarem por conta, mas é raríssimo. E nessa idade, a gente nem deve esperar isso de uma criança. Na verdade, Bruno, imagina um moleque lá com 10, 11 anos correndo atrás de tudo sozinho. Acontece, mas é assim, um em um milhão, né? Não é o normal de uma criança dessa idade. Então alguém tem que prover toda essa ajuda ali para a criança para que ela consiga ter sucesso no concurso e desenvolver assim, desenvolver-se até o nível necessário para que ele consiga ter sucesso na prova, né? E, bom, enfim. Bruno, com relação aí aos estudos, você já comentou com a gente que às vezes você tinha que dar uma cobrada, né? Às vezes ele não queria, quando você saía, se distanciava, ele acabava ficando sem fazer nada, né? Então, com relação a esse ponto aqui, né? Que era até aqui a próxima pergunta, você também estava bastante presente, né? Você cobrava, você fazia com que o processo fosse feito, né? Isso foi muito difícil para você também, pro Enzo. Bruno, você primeiro. Pô, não, é difícil, né? Porque envolve um desgaste, né? Você precisa. O pai precisa ter firmeza com o filho, né? Nesse momento. Uhum, Essa firmeza, pô, não existe. É muito. Deve até existir, mas é raro, eu acho, também o pai que quer ver o filho sofrer, né? Que não, com chateia certeza. o filho por vontade própria, mas às vezes, assim, era necessário ter uma fala um pouco mais ríspida Firme. com ele, mais Uhum, firme, né, para chamar ele para a ordem, né? Ele é um cara, ele tem uma qualidade, né, que ele é muito confiante. Ele tem uhum. ele não tem medo, sabe, das Vai pra coisas. cima. Ele Show vai de para bola. cima, mas essa característica, ela às vezes ela é perigosa. Então, às Uhum. vezes, por exemplo, fazer coisas de cabeça. Eu briguei Ah, muitas nesse vezes. sentido. Não, Entendi. é tipo, eu tenho um colega de trabalho que fala, como é que é a frase dele? Não sei. Na dúvida é melhor ter certeza. Uhum. Então, assim, cara, não inventa de fazer de cabeça, teste as coisas, né? Então, era muito assim, a gente tinha esses desgastes, né, diários, né? Uhum. Relacionadas a isso, assim, a coisas que eu tinha que cobrar dele, né, e tudo, e assim. E ele tem uma personalidade forte, né? Ele é bem diferente dos irmãos dele, né, dos irmãos Os dele. irmãos são mais tranquilinhos. Ele é o mais, Os mais irmãos dele, hardzinho. dele aceitam as coisas com mais tranquilidade. Ele quer discutir. E eu falava, cara, nisso aqui não discute comigo porque eu sei mais que você. Aí Foi muito ficava o embate ali. Não, pai, eu sei mais. Não, tipo assim, não, eu não sou, não é que eu sou inteligente, eu sou mais experiente que você, eu sei mais das Sim, coisas que sim. você. Entendeu? Uhum. É isso, então Aí, tinha vezes que rolava essa tensão assim entre eu e ele, mas também por conta da personalidade dele, ele é um cara mais de uhum. personalidade forte, né? Sim, sim, não, mas faz parte, né? Tem que saber lidar aí com esses contratempos que eventualmente podem acontecer, né? E assim, etapas que ele queria desistir, Bruno, isso aconteceu alguma vez? Aconteceu muitas vezes, que ele estava cansado, não quero mais. Enzo, se quiser falar aí, você cansou muito durante o processo? Como é que foi? Cansei, mas eu não desistia muito. Se eu desistia, não era muito forte, mas eu continuei. Continuou firme. Aham. Depois que o Bruno falou, ó, cara, se você quer, vai ter que ir até o fim, você assumiu o compromisso. Ele não tinha mais opção de desistir. Você tem Porque, certeza que quer? Assina o contrato aqui. Depois que assinou, não tem mais volta. Vai ter que fazer o porque antes concurso e era estudar. eu que insistia com ele, né? Aí assim, Aham. Ah, depois que partiu dele, acabou isso. aí Uhum. eu falei, você é voluntário? É igual, Então agora você vai é ter que igual fazer, não tem mais volta. Assinou o contrato, não pode mais rasgar.
legal. E Enzo, conta aí um pouquinho pra gente. Cara, eu imagino que em alguns momentos, de repente, você queria brincar, você queria dar uma parada, queria descansar, ter uma festa pra ir, de repente. Talvez em festas você não necessariamente tenha deixado de ir, né? Mas alguma coisa ou outra que você queria fazer e não podia porque tinha que estudar. Isso aconteceu em muitas situações, assim? Sim, sim. Tinha hora que eu queria mexer no celular, mas não podia porque eu tinha que estudar, mas, né, tudo bem, né? Se eu Uhum. tivesse lá uma visão no futuro. Fazia parte do contrato? Fazia parte do contrato que foi assinado, aham. E Bruno, conta aí um pouquinho pra gente quais foram as maiores dificuldades que você encontrou. Assim, você já citou vários fatores aí, né, anteriormente, mas se quiser pode até repetir. Quais foram as maiores dificuldades que vocês, assim, tanto você quanto ele enfrentou, ou que você enfrentou com ele aí durante o processo? O que que você poderia salientar aí pra gente sobre isso? É assim, a dificuldade maior, ela teve, olha só, por incrível que pareça, teve a ver com pessoas ao redor que não entendiam a ideia. Pessoas que é bem Uhum, isso que você falou, para que botar a criança para estudar tanto? Não precisa uhum, disso, não sei o quê, e tarará, e na boa, assim, chegou uma altura que eu só confiava em mim mesmo para fazer o negócio, entendeu? Eu não podia uhum, confiar numa outra pessoa para colocar ele para estudar, porque não ia colocar do jeito certo. E não ia, na uhum. realidade, não ia colocar, e se colocasse, ia colocar errado, né? Na hora que coloca, se ele quiser parar, para, né, de boa, sem. Uhum, Exatamente. Então, assim, essa foi a dificuldade maior. Com ele, por incrível que pareça, eu nunca tive esse negócio de, eu não quero, não vou, nunca, ele realmente isso aí nunca aconteceu. Ele uhum. nunca diz, ele nunca me questionou, para que que eu estou fazendo isso, pai? Nunca, essa conversa Ele nunca. não chegou nessa etapa. Porque assim, é uma coisa comum que acontece com vários alunos, né? Uma hora eles começam a questionar isso, inventam os questionamentos. Eu só queria ter uma vida normal, igual meus amigos. Ele não passou por isso. Depois que Não, ele comprou a briga, o negócio foi embora. ele aceitou bem o negócio, né? E foi. Uhum. E Só assim, tinha que ter você fazendo assim, como é que eu posso dizer, o estudo acontecer de fato. exatamente, exatamente, era Uhum, isso. Isso é uhum. uma vantagem que eu tive na relação com ele, né? Embora ele tenha a personalidade difícil, né? Ele, ele nunca resistiu, ele sempre entendeu, ou pelo menos fingia bem. Eu fingia bem. Não, mas fez acontecer. Ele fez o estudo, tanto que tá aí o resultado, né? E deu certo. Legal. E Bruno, conta aí pra gente agora, depois dos finalmente, ainda depois de todo o esforço, tudo que vocês passaram, ainda desde lá 2022, a frustração de não ter passado e tudo mais, quando esse ano finalmente rolou, né? Você foi lá, saiu a listinha lá e você viu o nomezinho dele lá. Inclusive, acho que foi eu que te avisei ou você já tinha visto antes? Você que me avisou. Fui eu que te avisei. Eu Pois é, qual estava que foi a pensando em sensação entrar. quando você recebeu a notícia aí? Ó, Bruno, passou, tá aqui, ó. E foi bem ainda, passou bem ainda, né? Não, foi o seguinte, a primeira surpresa foi uma surpresa, porque a gente saiu da prova, não dava para sair com a prova, né? Então ele saiu da Uhum, prova, ele saiu falando que tinha ido bem. E eu meio que desacreditei, né? Embora ele tinha ido bem nas provas anteriores do CMC, né? Teve uma prova, uma que ele gabaritou e outra que ele errou uma em cada prova, né? Uma em português e outra em matemática. Eu achava assim, uhum. porque o cara fazendo em casa é uma coisa, o cara fazendo lá na hora valendo é outra, né? O psicológico e tal. E ele me sai da prova, né? E eu vi criança sair desgastada, né? Quase desmaiando, outra chorando, né? E eu vi, aí daqui a pouco chega ele tranquilão, né? Chegou assim, fez as 3h30 de prova, né? Aham. Chegou lá e falei, e aí, cara? Não, tava tranquilo. Eu, Foi de boa, você gelou na hora, falou, eu lascou. gelei, eu Lascou, ferrou. errou. Aí fomos conversando, aí já eu identifiquei em português, por algumas perguntas que ele fez. Não, não vou entrar em detalhes, não, pode deixar. Mas eu Depois identifiquei, vocês contam que agora eu fiquei curioso. eu identifiquei que ele tinha errado algumas coisas assim. Eu falei, ih, rapaz, tá beleza. Aí, Azedou. essa história, né? Deu uma desanimada, dormi mal naquele dia, né? Só que aí no dia seguinte saiu o gabarito. Aí quando eu vi o gabarito, ele não parava de acertar, né? Começa a matemática, e pá, 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 pá. Aí eu, caramba, deu. Aí fui Deu boa. português, é que eu achava que ele tinha errado. Português, eu falei, pô, português não foi mal, não. Aí depois, aquilo ali eu falei assim, putz, cara. Aí a dúvida que me veio
será que do mesmo jeito que para ele deu boa, será que não deu boa para mais gente, né? Eu fiquei com essa, Uhum. essa Ah, aí dúvida. você fica. Não, aí só vai descobrir no dia. Aí não tem saída, né? Aí não Aí tem eu até saída. te passei, aí você me deu uma animada, você falou, não, cara, essa nota tá boa, tal, né? Aí eu Uhum. falei, "Bom, aí beleza. Só que aí é aquela tensão até sair o Até resultado. sair. Não, até receber a gente não sabe, não tem como saber. É, não, mas deu certo, deu certo. E quando você recebeu o resultado, como é que foi? Bruno, deu, passou. E aí? Aí, bom, aí vibrei, né? Aí, pô, Aí é só gritei lá, alegria. tava no trabalho, a galera, uhul, né? Todo mundo comemora junto, né? E você, Enzo, como é que foi quando você viu que passou, quando teu pai te contou? Conta aí pra gente. Ah, foi bom também. Ele tentou fazer uma brincadeirinha comigo. Chegou aqui em casa e falou: Ah. Bem, você pode tentar outros concursos. Só que eu já sabia, porque eu já tinha visto o resultado. Ah, você já tava ligado? O Bruno quis te enganar, era só o que Não faltava. dá para enganar mais essa molecada, né? Infelizmente não deu, né? Mentira, yeah, yeah, deu certo. É, Legal, legal, legal. Não, show de bola, e deu boa, né? E Bruno, qual que foi a nota dele aí? Como é que ele foi aí nas disciplinas de matemática e português? Lembrando, né? 40 questões, 20 de matemática e 20 de português. Como é que ele foi? ele acertou 18 de matemática e 16 de português, né? Deu 90% e 80% de acerto, né? Uhum. Média Aí, 85? média 85 e ficou em quarto Uhum. colocado, né? Quarto colocado, olha só. E galera, colocando uma coisa aqui, hein? Ele pegou a quarta colocação e a maior nota de matemática de todas. Ele foi o único que conseguiu fazer 18 questões aí. Então veja, o filho do professor de história mandando ver em matemática. O bagulho é louco. O E moleque vou tá em te, outro nível, o pai tá em outro nível. e vou te dizer, hein, cara, teu material em matemática é assim, o de português é ótimo também. Teu material de matemática fez toda a diferença, viu? Uhum, não, legal, cara, legal. A gente constrói aqui o conteúdo, fazemos tudo aí de modo a ficar o melhor possível. E assim, modéstia à parte, agora mesmo, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual nem parecido. Quer dizer, já vi, mas em outras disciplinas, assim. Eu já vi um livro de química. Até compartilhando isso com vocês agora e com quem nos assiste aí. Quando eu estudei pro meu vestibular, tinha um autor que se chamava Ricardo Feltri. Ele faleceu aí faz uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, e ele tinha livros de química que eram, assim, extremamente detalhados, com setinha, qualquer coisinha que ele queria, que ele queria explicar, passar, era tudo muito bem detalhado, com setinha e tal, né? E a gente conseguia acompanhar todo o raciocínio estudando sozinho pelo livro. Na época não se tinha tantas aulas em YouTube quanto tem hoje, né? E cursos online. Então eu estudei química por esse livro dele. Foi daí que eu tirei inspiração. Falei, nossa, mas se alguém fez isso em química, eu posso fazer aqui também. E fui lá e fiz. Fui lá e fiz o negócio mais detalhadinho possível que eu consegui, realmente para ajudar, né? Para dar o suporte aí pro aluno, pros pais, né? Quem de repente adquire só material também consegue estudar só pelo material. Então, é um negócio realmente bem, bem detalhadinho aí. Mas legal, Bruno, legal, né? Que orgulho, orgulho de. Assim, o orgulho que você sente dele, né? O orgulho do teu próprio trabalho, provavelmente também. Que eu tenho certeza que não foi fácil, né? Você também sofreu todo o processo aí junto. E uma lição que fica aí para quem nos assiste, né? Já falei isso aqui anteriormente, já falei em outros vídeos, mas os pais sofrem o processo junto, né? Os pais se desgastam, os pais sofrem tudo isso. E, enfim. Bruno, agora uma última questãozinha aí. Que mensagem você deixaria para esses pais aí ou para esses candidatos que estão prestes a entrar nessa trajetória rumo ao colégio militar? O que que você diria para eles? Uma palavra motivacional, alguma coisa que eles vão passar, né? Principalmente para os pais aí. Que mensagem você deixaria para essa galerinha que está nos assistindo, que de repente está tentando concurso ou que está em vias de começar aí a entrar nessa trajetória rumo ao colégio militar? Eu diria o seguinte, a caminhada ela é muito importante, sabe? O percurso ele é muito importante. Ele é importante porque, assim, você quer passar, né? E para passar tem que cumprir o percurso. Outro porque, sabe, vale a pena pela experiência mesmo, assim. Ah, é desgastante, às vezes é um saco, às vezes é um Uhum, saco. Mas, assim, ela, sabe, o que você ganha ninguém tira de você, entende? uhum, Conhecimento é algo que, quando você adquire, ninguém tira de você, entendeu? uhum, Conhecimento é patrimônio. Então, todo esse percurso, ele vale a pena por isso também. E, assim, não, de repente não dá certo, tá? Pode acontecer. Não deu certo para ele 2 vezes. Mas, assim, o que ele ganhou de aprendizado, de conhecimento, também uhum. pagou. Claro que a gente queria que ele passasse, né? Por exemplo, ano passado seria interessante. Mas, assim,
sabe, o que ele adquiriu nesse percurso de responsabilidade, sabe, de autorrespeito mesmo, né? Porque também envolve isso, você se respeitar, você se prestar a executar uma tarefa e chegar com ela até o fim, é uma coisa que envolve autorrespeito também, disciplina, Uhum, né? Enfim, então tudo isso vale a pena também pelo percurso, ainda uhum. que eventualmente possa não dar certo. E no meio dessa, né, do resultado, pessoas vieram me felicitar. Uma pessoa veio me dizer que o filho tentou, não deu certo, e falou assim, pô, mas mesmo assim, a base que ele adquiriu na preparação foi importante para a vida da pessoa. E hoje em dia a pessoa, mesmo não tendo conseguido lá atrás, né, ela é Se uma desse para voltar, faria tudo de novo. faria tudo, e mesmo sem o resultado. Eu falei para ele, Uhum. ó, no dia da prova mesmo, ele viu um monte de gente, ele falou, pai, eu tô com medo aqui, pô. Eu falei, cara, eu não vou falar depois se for pesado, você corta, tá? Mas eu olhei para aquela multidão e falei, meu amigo, a maioria aí não vai passar mesmo. Então, Sim, assim, o não você já tem. vamos tentar o sim. Vamos Uhum. tentar o sim, Não, é entendeu? isso aí. É isso aí, é uma coisa que eu sempre falo, né? Independentemente do resultado, é claro que a gente quer a cerejinha do bolo, né? A gente quer a aprovação, mas o que o aluno conquista na trajetória é algo que, assim, né? Assim, a escola, infelizmente, não entrega, não tem como, né? Um estudo em outro nível. Então, é algo que com certeza fica para a criança aí para sempre. Mas é isso aí. Enfim, Bruno, parabéns pela aprovação aí do seu filhote. Enzo, parabéns por toda a sua dedicação, por ter conseguido, chegado lá, feito o teu melhor, né? Se dedicado aí. Eu ia falar esse ano inteiro, mas não foi só esse ano inteiro, foi por 3 anos, né? Então, carinha, parabéns. Você tá de muito parabéns mesmo. Maior nota de matemática aí na prova, né? Com certeza você se dedicou muito. Parabéns pra vocês dois, né? E, enfim, obrigado por estarem aqui conosco compartilhando essa história. Pode ter certeza que isso aqui vai motivar, inspirar e principalmente instruir muita gente que está aí rumo aos colégios militares ano que vem ou mesmo nos próximos anos. Nós te agradecemos também, viu, Daniel? Pô, e não foi só a questão de o curso em si, mas assim a sua presença aqui, sempre muito atencioso, né? Sempre respondendo aos nossos questionamentos, assim, sendo muito paciente, passando material além do que estava proposto. Isso é depois, Uhum, mas foi uma coisa que assim, pô, faltando pouco tempo à prova, pô, tem material assim, sabe? Toma, toma, sem, sabe? uhum. Assim, trabalhando pelo resultado, né? Não, Isso com para mim é certeza. importante. Aqui a gente compra o projeto mesmo. O que a gente pode, a gente faz. A gente só não faz o que não dá mesmo. Porque o que a gente pode, a gente faz. Mas é isso aí. Obrigado mais uma vez, então, por estar aqui conosco, por compartilhar, né? E pode ter certeza que isso aqui vai ajudar muita gente. E essa é a nossa meta aqui, né? Você que nos assiste aqui, inclusive agora, já indo aí para vias de encerramento. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui, ele foi extremamente importante e valioso para você. Então, chegou até aqui, copie o link aí, manda naquele grupo do WhatsApp de pais, aquele grupo do WhatsApp da escola, aquele grupo do WhatsApp do cursinho. Se você é um pai que tá aqui acompanhando, né? Copia o link, manda para aquele outro pai, aquela outra mãe que você sabe que quer ver o filho no colégio militar. Ajuda a gente aí compartilhando nosso trabalho, que nós também sempre estaremos aqui ajudando vocês, beleza? Bom, então, para vias de encerramento aqui, Bruno e Enzo, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui junto com a gente, tá bom? E é isso aí. Valeu, galerinha. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até lá.